Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Leonardi, sou médico ortopedista especialista em cirurgia do joelho, também sou médico do esporte. Hoje eu vou responder uma pergunta bastante frequente que muita gente fica interessada e acaba entrando aqui no meu site. Será que o colágeno tipo 2 ele tem efeito benéfico? Será que ele previne uma artrose? Será que ele previne uma degradação da cartilagem? Então, antes de falar sobre o efeito do colágeno, gostaria só de lembrar sobre a cartilagem. Ela é um tecido de 4 camadas, é uma grande almofada que existe entre os nossos ossos. Ele absorve a energia cinética, ele transmite para os ossos. E o grande problema da cartilagem é que ele é um tecido que tem pouca célula e muita matriz extracelular. Então ele é um tecido que, uma vez que a gente tem uma lesão, a gente dificilmente consegue cicatrizar através de mecanismos naturais do nosso próprio corpo. Então é um tecido altamente especializado, com potencial praticamente zero de cicatrização. Além disso, a gente também tem o nosso envelhecimento. Todo mundo, quando tiver próximo de 60 anos de idade, já tem algum grau de degeneração articular, a maioria não sente nada, e a gente chama isso de artrose. Então a artrose seria o estágio final da doença cartilaginosa, que a gente chama em medicina de condropatia, tá? Então, o tratamento tanto da doença cartilaginosa em estágio inicial quanto em estágio final da artrose, ele envolve tratamentos não cirúrgicos e cirúrgicos. Na verdade, o tratamento dessas doenças cartilaginosas, eles são muito controversos e os protocolos são muito desencontrados na literatura no mundo todo, né? Então, quando a gente pensa em tratamento não cirúrgico, a primeira linha que aparece é uma classe de medicamento que a gente chama de nutracêutico. Então, nutracêutico seria alguma coisa que você toma, principalmente de maneira diária, que vai agir no seu corpo e que vai agir em qualquer órgão, né? Não só cartilagem. Então, a gente tem, por exemplo, o ômega 3, que tá ligado à saúde do nosso coração, está ligado ao metabolismo do colesterol, à longevida, né? Então, existem diversos estudos que falam a favor da benefícios do uso diário do ômega 3 e doses altas e doses baixas, etc. Mas quais são os nutracêuticos que são usados para cartilagem? A gente fazendo uma revisãozinha na literatura, existem pelo menos 22 tipos descritos. A principal, o mais famoso, o mais comercializado, é a tal da glicosamina e condroitina, né? Então, historicamente, foram os primeiros que saíram. E todo mundo sabe, quem me segue aqui nas redes sociais, que eu trabalho muito, praticamente exclusivamente com as evidências científicas altas. Então, o que significa isso? Quando a gente joga um medicamento no mercado, a gente tem que fazer diversos estudos para a gente ver se aquilo realmente funciona, né? Então, quanto melhor o estudo, quanto melhor o delineamento do estudo científico, quanto melhor a revista científica em que o estudo é publicado. Então, por exemplo, essa revista aqui que eu leio praticamente todos os dias, que fala sobre cartilagem, melhor a chance daquele tratamento que a gente está passando para o paciente dele ter efeito. Então, quanto melhor a evidência científica, melhor a chance daquele procedimento ou daquele medicamento agir e realmente a gente ter o efeito desejado. Um dado importante sobre os nutracêuticos de uso articular é que eles agiriam no que a gente chama de cascata inflamatória da doença cartilaginosa, que em medicina a gente chama de sinovite artrítica, que é uma inflamação crônica dentro da articulação, que a longo prazo vai destruindo a articulação e que vai levando à degeneração e pode levar à artrose. Então hoje o estudo da artrose está focado justamente nessa reação inflamatória e na redução dela a gente reduz e modifica a evolução da doença. E que ao contrário do que muita gente pensa e ao contrário do que é veiculado em propaganda na televisão, a grande maioria deles não são produtos naturais, são produtos sintéticos, eles são remédio. E todo remédio pode levar a efeitos colaterais indesejados, principalmente a longo prazo. Então, falando rapidamente sobre a glicosamina, quem quiser assistir, eu tenho esse meu vídeo que já foi publicado há mais ou menos uns 6 meses atrás. Nesse vídeo eu falo sobre como é que a gente faz um delineamento científico. A glicosamina, a ciência provou nos últimos 20 anos de que ela não funciona, que ela traz diversos efeitos colaterais. A Associação Americana de Cirurgiões Ortopédicos recomenda fortemente o não uso dela e a Sociedade Internacional de Estudo da Osteoartrite, ela diz que ela não funciona
e que se o paciente estiver realmente sentindo um benefício do uso dela, deve ser estendido até no máximo 6 meses devido aos efeitos colaterais, tá? Agora, falando rapidamente sobre o colágeno vem de uma palavra egípcia chamada colar. No Egito Antigo, os egípcios eles pegavam os tendões dos animais, eles cozinhavam e já ingeriam nessa ideia de que o colágeno teria algum efeito sobre as articulações e sobre a pele. Existem hoje descritos 12 tipos de colágeno. O mais prevalente que a gente tem na nossa cartilagem é o chamado colágeno tipo 2. E hoje em dia os colágenos comercializados a gente divide entre hidrolisado e não hidrolisado. O não hidrolisado é o que teria o efeito antigênico na cascata inflamatória. Então ele agiria reduzindo o que a gente chama de interleucinas que levam à degradação cartilaginosa. Tá? Mas será que realmente funciona? Os poucos estudos que existem, eles mostram melhoria de 33% a 40% de dor e melhoria de mobilidade articular, redução do uso de analgésicos de resgate, ou seja, a pessoa que usa essa medicação, ela tende a reduzir o uso de remédios para controle de dor, e os resultados, quando foram feitos comparados com a glicosamina e condroitina, eles têm resultados superiores, tá? Então, uma coisa que é muito importante para a gente finalizar a respeito do colágeno é que o uso dele deve ser racional. Todo nutracêutico deve ter uso racional. O que seria isso? Como não existe evidência científica, como são medicações caras, como podem trazer efeitos colaterais, que a grande maioria das pessoas não sabem, ele deve ser sempre o último recurso. Então, quando a gente vai tratar uma artrose, uma doença cartilaginosa de maneira não cirúrgica, a gente tem que fazer como se fosse um bolo, aqueles bolos de casamento. Então a base do bolo é perder peso, alterar hábitos de vida, se alimentar melhor, comer melhor, isso tem impacto direto sobre a doença cartilaginosa. O segundo degrauzinho seria a gente modificar a doença. Então a gente tem diversas intervenções médicas que a gente pode modificar a doença. O que a gente tem hoje com evidência científica melhor é o uso do ácido hialurônico intraarticular, que é chamado de viscosuplementação. Existem diversos produtos, diversas associações, e cada produto e cada associação tem indicação para um tipo de paciente e para um tipo de degeneração cartilaginosa. E a cerejinha do bolo seriam os nutracêuticos. Eles devem ser sempre o último recurso no tratamento de uma doença articular, porque eles são muito caros e têm efeitos colaterais e resultados ainda duvidosos. Ele nunca deve ser usado como monoterapia, ou seja, chegar para um paciente e falar, olha, tá aqui, você vai melhorar só usando isso. Isso é um grande erro e o grande problema aí é que a gente vai levar efeitos colaterais e vai eventualmente levar um gasto desnecessário, que são produtos muito caros. E toda vez que for passado, deve ser discutido e deve ser triado as doenças prévias do paciente. Então, um paciente que tenha, por exemplo, uma tendência a ter diabetes, esse paciente jamais deve usar glicosamina, que existe uma tendência, por exemplo, da gente subir demais o açúcar dessa pessoa no sangue e levar uma pré-diabetes a uma diabetes. E eu, particularmente, quando vou prescrever, eu sempre deixo muito claro para os pacientes e eu opto sempre pela manipulação. Por quê? Manipulando, você consegue associar diversos nutracêuticos, como por exemplo a diacereína, e é muito importante quando a gente vai manipular o colágeno tipo 2 que a gente associe a vitamina C. A vitamina C, em doses baixas, como 50 a 100 miligramas, ela aumenta a absorção do colágeno no trato gastrointestinal e aumenta o que a gente chama de biodisponibilidade no nosso sangue, ou seja, a gente tem mais colágeno no sangue para teoricamente agir na cartilagem, tá? E obviamente também a gente manipulando, a gente reduz o preço final do uso dessa medicação e toda vez que a gente vai tratar a doença crônica, a gente tem que pensar sim no orçamento final, porque o uso dessas medicações são muito caras e às vezes inviabiliza um tratamento a longo prazo. Lembrando que o melhor investimento que existe para a gente tratar uma doença cartilaginosa é na equipe de saúde, nutricionista, médico, fisioterapeuta e profissional de educação física. Essas são as pessoas que vão te ajudar a contornar essa doença. Muitas vezes, pacientes que têm a indicação já de tratamento cirúrgico, a gente consegue postergar, consegue adiar ou consegue evitar uma cirurgia dessa, tá? Então esse é o meu recado. Se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, fica à vontade para você dissertar aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e até o próximo vídeo.